Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal Projeto Dimensões. Hoje nós vamos conversar um tópico que é sobre qual a diferença entre vontade e desejo. Você já pensou nisso? Então, eu sou o Fernando Frediani, nós temos a Tiara Moreira e a Denise Desante, e nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto hoje que é, às vezes a gente pensa uma coisa, mas na verdade é outra. E ele é muito importante para a gente realizar as coisas na nossa vida. Para começar um processo, né, ou alguns vídeos de definições, porque para ficar claro, para a gente criar direito, nós precisamos ser conscientes, que é uma das coisas que nós vamos conversar nesse vídeo hoje. O grau de consciência, o que que é isso? Aonde eu estou? Então, para ganhar consciência, nós vamos conversar aqui de algumas definições, e esse é o primeiro vídeo que você vai participar conosco. É isso aí. Então, para entender um pouco entre vontade e desejo, a gente tem que entender sobre um pouco sobre os graus de consciência que nós temos. Todos nós nascemos no grau de consciência animal, que a gente fala, né? O que é esse grau de consciência animal? Ação e reação. Acontece alguma coisa, você reage. É tipo, fica ou luta. É uma coisa Cérebro que. reptiliano, né? Isso, é o reptiliano. Você não pensa para fazer. Um bebê, quando ele está com dor, ele chora. Ele está com fome, ele chora. Ele não pensa, é meio que instintivo. Você só vai É lá instintivo. e faz. É isso mesmo. E É o que a gente chama de id, né? O que vem do inconsciente, sem processo, sem peneira, sem filtro. é isso mesmo. Infelizmente, às vezes a gente cresce com isso e fica nesse instintivo muito, muito tempo. Por quê? Porque a gente não pensa, a gente só reage. E quando a gente só reage na vida, a vida ela não flui, ela não acontece. Porque você está deixando as coisas de fora controlar você e você só reage àquilo que aconteceu. Então, Reage porque se nasce essa inconsciência, né, essa consciência animal, quando você é bebê, quem que te ensina? Às vezes as pessoas que estão ao nosso redor ainda estão nesse grau de consciência também, né? isso. E aí é muito natural a gente ensinar os nossos filhos, ou a gente ver as crianças indo para um grau de consciência seguinte, que é o natural, que é o grau da massa. O que é o grau da massa? É o grau onde você vai seguir todo mundo. Por exemplo, você Tudo manda seu massa. filho para a escola, fala, ó, filho, que você vai fazer na escola? Ah, estuda e tira boas notas. Ué, só isso? Segue os amiguinhos da sua escola e vai lá e faz. Mas quem ensinou esses amiguinhos da Da escola onde dele? vem, né? Qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo? Quem ensinou eles? Qual que é Só o preparo que eles É tiveram? mecânico. Isso. para ilustrar isso, tem uma história que é assim, tem todo dia de manhã, umas 7 horas da manhã, tem uma pessoa que tem uma empresa de relógios. Ela vê toda vez, 7 horas da manhã, alguém passando na frente dessa empresa de relógio e alinhando o relógio. E vai. Isso passou anos. Até que o dono da loja falou assim: vou perguntar aqui que esse moço faz há anos a mesma coisa. Aí ele falou assim: por que, que toda vez, todo dia, 7 horas da manhã, você passa aqui e você arruma seu relógio? Aí ele falou assim: ué, porque eu sou gerente daquela fábrica. E às 7 horas da noite eu preciso é, Bateu o disparar, sinal, né? bater o sinal para o pessoal ir embora. E o dono da loja falou assim: nossa, eu, eu alinho os meus relógios de acordo com o sinal da fábrica. Ou seja, cego guiando cego. Ninguém sabe da onde nasceu, da onde, né? Então, o grau da massa é mais ou menos isso, Isso. né? Você tá numa fila porque Tá todo mundo lá. tá todo mundo lá. Parece que é bom um restaurante, às vezes nem é, mas é o Isso. princípio da massa. É o que acontece. Todo mundo sai para trabalhar de manhã, não sabe o porquê, só sabe que tem que ir. Todo mundo trabalha para pagar conta, porque é o natural da vida, porque nunca ninguém te ensinou o contrário. Eu estava vendo uma Que a reportagem, gente tem
fala que apenas 3% das pessoas do mundo inteiro moram na casa que querem e têm o carro que querem e faz as coisas que querem. Silêncio geral aqui, né? Com esse dado. Oi, Denise, o que você ia falar? É porque assim, a gente tem uma tendência a seguir o nosso primeiro sistema, que é o nosso sistema familiar. Então, se a minha mãe, se eu estou crescendo, estou começando a desenvolver um grau de consciência de massa, né? Então eu vejo que a minha mãe se comporta dessa forma, ela age dessa forma, ela come dessa forma. Meu pai todo dia acorda no mesmo horário, vai trabalhar, volta, assiste jornal, janta, dorme. A minha tendência é seguir isso. Até porque se eu for diferente, inconscientemente eu entendo que eu não pertenço àquela família e o não pertencer causa dor. Então, isso, no natural, a gente quer um número maior de pessoas ali. Isso, perfeito. Obrigado, Denise. E aí tem um outro estudo que fala que as pessoas também, quando chegam em casa do trabalho, falam: ai, eu tô cansado. Não é porque ela tá cansada, é porque ela viu o pai fazer isso a vida inteira. É isso que a Denise acabou de falar. Então ele pega aquilo do pai. E isso é seguir a massa. Você só está fazendo a mesma coisa, está fazendo o mesmo caminho natural de todo mundo. E aí o que acontece? Falam, eu esqueci a porcentagem agora, mas falam que não sei quanto do primeiro emprego, geralmente, é indicação de um amigo que está trabalhando em um lugar e surge uma vaga de emprego e você vai para lá. Você não começa a trabalhar no que você quer. Você é levado para lá. Você Sim. só seguiu a Vamos massa. trabalhar. É mais ou menos assim. Você seguiu, você estudou, você foi para o ensino médio, você está no colegial, seguindo a massa, porque ninguém te ensinou a ser diferente. Até aí você não tem vontade, porque você só está seguindo, você não se conhece. Você só está seguindo o E fluxo porque da vida. fisicamente, tá em massa, tá em multidão é seguro, né? Isso, Porque você tá sozinho é perigoso. Imagina você ter sucesso, porque ali você pode ter sucesso e pode ter fracasso. E em multidão, se você estiver entrando numa floresta, nem estando em massa. Estando em massa é seguro. E igual a Denise falou sobre os sistemas familiares, todos os sistemas estar em grupo é bom, né? Por- É bom para nos manter. E isso, faz todo sentido isso que o Fernando vai falar, que cada vez a gente vai se individualizando, né? isso. E aí, ontem eu estava lendo o livro Pai Rico, Pai Pobre com meu filho, e aí ele fala o seguinte, né? Mais ou menos isso. Como que o seu pai, talvez, que nunca teve uma educação financeira ou nunca conseguiu nada, ele vai te ensinar a conseguir ou a ter alguma coisa? Por quê? Porque ele seguiu a massa. Ele nunca estudou para ser diferente. E aí o passo seguinte do grau de consciência dessa massa é onde você começa a se conhecer um pouquinho mais. É onde você começa a se entender um pouquinho mais, porque começa a sua aspiração. O que é aspiração? É quando você começa a ter vontade de algumas coisas, que aí você começa a ser diferente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. Aqui em casa eu ensino meus filhos que eles podem ser tudo o que eles querem. Se eles desejam, se eles querem, eles têm que trilhar o caminho e eles vão conseguir. Por exemplo, meu filho de 13 anos, o Felipe, ele fala que ele vai ter uma Lamborghini, porque é o carro que ele gosta. E ele fala isso com os amigos dele, né? Ah, eu vou ter minha Lamborghini e tudo. E aí teve um amigo da mesma idade dele que falou: Meu, para de mentira, para de sonhar, para com isso. Ou seja, é triste ver isso, porque um menino de 13 anos, ele já não tem desejo, ele já não sonha, porque já foi embutido na cabeça dele que aquilo é impossível. E essas coisas só são para gente diferente, que não é para eles. E esse Entendeu? processo cabe em toda a área da vida, né? Então, Isso, assim, sim, bens materiais, e aí começa a surgir o sentido de propósito, o sentido
né, do que eu quero fazer, É né, na minha vida, quem eu sou. Então começa nesse momento. Mas o que isso, é tão interessante que a vida, que a Denise pode até comentar, porque é muito sistêmico isso, que quando a gente começa a se individualizar, é porque a gente não cabe mais ali, né? Os tempos já são outros, E né? quando a gente sai do sistema, né? Porque a gente cria uma identidade própria e você sai para crescer, para um crescimento, para uma coisa melhor, o seu sistema aceita, né? Então, veja, todos nós aqui, os três, saímos do Brasil e hoje estamos em outro país. Mas, como nós saímos em busca de um crescimento profissional, pessoal, afetivo, seja lá qual for, o sistema aceita. Quando a gente sai por sair, é uma exclusão. E aí isso traz dor. Gosta, revolta, né? Não, não quero no Brasil. Não, não quero ficar perto dos meus pais. Isso é uma exclusão. é Sim, isso aí. Muito bom. Então, é isso aí. Aí a gente começa a se individualizar, né? Por quê? Porque eu começo a ter aspirações que são minhas, não pertence mais à massa. Aí, Fernando, tem um perigo, porque você vai ter algo que depois a gente vai conversar, que é sobre autorresponsabilidade. Isso. Porque aí não é mais o pai, não é mais o amigo, é nós conosco mesmo. É, Então, cada vez mais, se a gente quiser ser mais feliz, nós temos que trazer responsabilidade para a gente. é isso aí. Pra, né, cada um para si. Então, o sucesso é nossa responsabilidade, o fracasso é nossa. Não é o fracasso, né? Mas nesse novo aprendizado, o continuar a nossa responsabilidade, que mais além a gente pode explicar que tudo tá na nossa vida é nosso, né? No princípio do Ho'oponopono. Veio na minha vida é meu. É Então, meu. cada vez mais elevada a consciência, mais. Como que eu posso falar? mas você Não assume a posso. sua responsabilidade, E menos eu posso porque passar. E mais você quem se está na destaca. massa, quem está na massa tem uma tendência a fazer o oposto. Nossa, eu bati o carro, a culpa, eu fui demitido, a culpa é do meu chefe. Isso. A Eu, culpa nunca é eu, sua. per- Nunca é sua, né? Quem está na massa não assume culpa. É isso aí. Mais vítima é, né? Eu tenho um vitimismo de gigantesco. Por isso que quanto maior o grau de consciência, mais governante sobre a sua vida, mais Perfeito, responsabilidade, Tiago. mais também você recebe mais, porque você está agindo mais. Vida é movimento. É isso Então, aí. quanto mais grau de consciência, menos você consegue culpar o outro, porque você fala, putz, posso fazer diferente. E aí você tem controle, mais controle da sua E isso vida é bom também. para você Isso. começar a medir o seu grau de consciência. É isso aí. E aí, só que tem uma coisa complicada que acontece. Ninguém ensinou pra gente isso. Ninguém ensinou você a ser diferente. Ninguém ensinou você a ter desejo, a ter essas aspirações. Então, o que acontece? Você tem uma programação na sua mente, que é o que a gente chama de paradigma. Então, a hora que você vai dar esse salto, igual igual esse menino que eu falei, a hora que você vai dar esse salto, o seu paradigma volta. Ei, peraí, quem você pensa que você é? A sua programação tá lá. Cara, esquece isso aí. Isso aí não faz parte de você, não. Volta para onde você está. Porque desde criança você foi treinado a ter o básico. Desde criança você foi treinado a ficar ali com todo mundo. Então a sua programação está feita para isso. Então é difícil você dar esse passo. E às vezes você dá o passo e você volta, porque a sua programação te leva para baixo. Ação. E também porque o, a mudança de paradigma, ela encontra a barreira do terror, que também a gente, tudo que eu vou falar que vão ser definições de vídeos, para ficar claro, mas não tem como falar sem as outras definições. Então, assim, toda mudança de paradigma causa um pânico. Porque quando a Denise disse, o sistema, eu estou confortável, não é que eu estou confortável, eu estou seguro. Quando eu falo Isso. de sistema, são grupos, né? Grupo familiar, grupo da escola, grupo do trabalho. Então, como aí a gente, aqui a nossa linguagem vai ser sistema, que vocês são adultos e estão expandindo a consciência, então a gente vai usar o termo correto. Então, quando eu mudei o paradigma, a primeira coisa, a sensação é
você está correndo perigo. E o medo, o nosso inconsciente, ele trava mesmo, porque ele é feito para nos proteger, É né? isso Então, aí. assim, só que a gente fazendo esforço e convencendo o nosso inconsciente a falar, calma, isso não morre, né? Isso daqui não é seguro. Ou então, assim, falar para o sistema familiar, para a mãe, olha, foi o que a gente falou para os nossos familiares. Olha, ir para os Estados Unidos é seguro, calma. Não vai, não vou, vai acontecer nada de mal lá. E como que a gente mostra isso? Vendo, estudando e estando perto de pessoas que já conquistaram, porque para elas é fácil. Quem não, quem não treina, né? Quando começa, parece que você fica tão inconsciente que você não sabe se mexer seu músculo, você não sabe o que fazer, onde pegar, que dar sabe? Você não consegue resolver. Mas quando você acompanha alguém que já treina, é tão fácil. E seu cérebro fala, poxa, ele está sobrevivendo, né? Ele não morreu nesse processo. É a mesma coisa com tudo. Sair do país, arranjar um relacionamento, sair do relacionamento ruim, entrar um relacionamento bom. Tudo a gente precisa dessa que a gente na física quântica e o pessoal da espiritualidade fala muito da expansão da consciência, que é o que o Fernando está explicando aqui. É a expansão da consciência, mas a gente está falando em graus de consciência. Isso. E aí, quando a gente começa a ter essas aspirações, a gente começa a entender uma coisa, que nós somos únicos. Aí entra nesse outro grau de consciência, que é a individualização, é a individualidade. Você entende que você é único, que ninguém é igual a você, que você tem as suas aspirações. Então você Que você precisa ser. isso. E aí você começa a entender a sua identidade, a identidade de que você veio de um criador. E, o criador fez cada um diferente um do outro. Ninguém é igual a ninguém nesse mundo. Você é parecido com as pessoas, às vezes por causa da sua convivência, não porque você é igual. Interessante que nesse nível de individual, você reconhece seu valor. É tanto nesse nível que você sabe, você ganha autoestima, que você respeita o outro, porque você vê que o outro também é um indivíduo, né? Mas não um indivíduo porque são separados, porque a ação de um reflete na ação do outro. Isso, Mas assim, em quem eu sou, que nessa parte a gente começa a saber quem nós somos, o que eu gosto, o que eu isso. desejo, porque eu consigo me individualizar. É, E nessa parte, a parte geralmente é a mais madura, mas é a mais difícil, porque você vai ter que sair desse processo que, às vezes, nesse sistema já levou anos. Anos é, não, gerações na mesma consciência, né? isso. E aí, tem um outro estudo que fala que quando nós atingimos os 35 anos, 95% do nosso eu já está formado. Então, quando você está partindo para um grau de consciência novo, que você quer mudar, você está indo só com 5%. A sensação que você me traz é Por isso é tão mudar um, difícil. mudar um trem de trilho em alta velocidade, né? É, É muito, por isso que é difícil. sim, entendeu? E aí, pensa, você já tem a sua programação feita, o seu corpo já está feito, você já está feito, você tem 5% para lutar com aquilo tudo. E aí é Você onde que lute. isso é onde te puxa para trás, te puxa para trás. Mas é onde você tem que seguir, entendeu? Então, assim, aspiração começa a trazer você para a unicidade. Você entende que você é único, porque as suas aspirações são suas, não é de mais ninguém. Isso em todas as coisas, profissional, espiritual, material, tudo. Todas as aspirações são únicas. E aí você entende a sua individualidade. Só que aí começa a entrar numa coisa agora que aí vai definir entre desejo e vontade. Que o tema da nossa aula é qual a diferença entre desejo e vontade, né? Quando você tem uma aspiração, começa a entender que você é único, você começa a ter vontade. Por quê? Nossa, seria legal se eu tivesse aquilo, eu fizesse aquilo. Mas só está na vontade ainda. Por quê? Porque você não fez nada. Você não está fazendo. Então, aí entra o quinto grau da consciência, que é a disciplina.
E o que que é disciplina? Disciplina, Você fazer até dar certo. disciplina é você dar um comando para você mesmo e você seguir esse comando. Essa é a É um diferença. planejamento. Quando você segue esse comando, é um desejo ardente, porque você tem disciplina para seguir aquilo. Agora, se você não segue, é só uma vontade. E aí é onde você não consegue crescer mais. E você para e você acaba voltando para a massa. Por quê? Porque você não conseguiu o que você queria. Porque não era um desejo, era só uma vontade. O que a gente bate aqui. Vamos desejar? Porque olha onde que está o desejo, né? O desejo nos mantém no nossa, em quem nós somos. O desejo faz a gente movimentar na vida, seguir na vida. O desejo faz ir para o próximo nível na vida, né? Então, por isso que a gente vai, quando a gente fala de cocriação, de física quântica, de ir para a quinta e manter na quinta dimensão, a gente precisa desejar, né? O desejo E traz aí muita. é muito E importante acreditar. isso. O desejo ele está intrinsecamente ligado com a disciplina. Se não tem disciplina, não é desejo, é vontade. Por exemplo, eu queria tanto aprender sobre, não sei, aprender sobre uma profissão nova, que seja qual a profissão qualquer, mas eu não leio. Eu falo que eu vou acordar todo dia cedo para ler um livro e eu não leio. Ou eu falo que quando eu chegar do trabalho, eu não vou assistir televisão, não vou assistir filme, não vou assistir Netflix, não vou assistir nada, eu vou ler um livro. E aí, você faz? Não. Então não é um desejo. É só uma vontade sua. Seria legal se eu conseguisse. E esse seria legal se eu conseguisse, você nunca vai conseguir. E aí você deixa de ser único, porque aquilo não te dá mais força. Você deixa de ter aspirações, por quê? Porque nada do que eu quero eu consigo. E aí você volta para onde? Para a massa. Você E cada começa a vez, fluir igual todo mundo flui. e cada vez que você volta, você vai desacreditando menos, Isso. né? E aí vai Aqueles ficando noventa mais e cinco por difícil. cento vai te dominando cada vez mais. Sim. Então, assim, o ponto da disciplina é o ponto chave para a gente poder virar essa chave. E o que que é a É porque. disciplina? Pode É a falar que é coisa, disciplina. é a coisa. Essa foi a definição melhor que eu já vi até hoje. É você dar uma ordem para você mesmo e você seguir essa ordem até você conseguir, até você fazer. Vai Né? lá, Tiago. Não, eu tava. Porque é muito. Eu posso criar o desejo, não, tem a vontade, olhando a vida de alguém, mas o que que acontece? É muito fácil se manter ali hoje, né? Você abre o Instagram, você vê, nossa, essa pessoa tem uma vida legal, que se alguém conseguiu, todo mundo consegue. Princípio da programação neurolinguística, porque se alguém conseguiu, tem um caminho neural. Então você consegue. Mas o que fica, nossa, essa pessoa emagreceu, nossa, essa pessoa conseguiu mudar de país, nossa, essa pessoa falou outra língua, nossa, esse, né, esse nossa, a gente vai passando a telinha e vai tendo vontade, né? Isso, vai tendo vontade. E aí, e outra coisa que é bem interessante, né? As redes sociais são como se fossem trailers de filme. A grande maioria só mostra a parte boa, mas não mostra a disciplina que a pessoa teve para conseguir chegar até ali. Então, porque o que que te dá vontade de assistir um filme? O trailer. Ninguém vai mostrar parte ruim no trailer de um filme, porque você não vai querer assistir. Então, o trailer é só os pontos altos. Instagram, Facebook, essas coisas, geralmente as pessoas estão postando o ponto alto delas. E aquilo te prende, porque você quer ver o ponto alto das pessoas. E aí você entra na massa, né? Porque você só vê, você não tem vontade individual. Você só está achando legal a vida das pessoas.
Só para a gente finalizar, Fernando, fala de uma vez quais são os graus de consciência e dá uma resumidinha só para a gente fechar. Tá bom, perfeito. Então, o primeiro grau de consciência é o luta ou foge, que é o grau animal, tá? É o grau onde você reage só. Você só reage, você não pensa. Aconteceu com você, você reage. É o grau onde você começa. Você não vive, né? Você só. Depois você fala só direitinho Isso. para gente, para quem Então é vamos lá. sequenciado, Primeiro, pensar. animal. Segundo, massa. É onde você vive com a massa. Terceiro, aspiração, onde você começa a criar suas vontades. Quarto, onde você começa a ter a sua unicidade, né? Você começa a entender Legal. que você é único. Aí você passa para esse que é o grau da disciplina. Se você não tiver disciplina, você não consegue alavancar. A disciplina te traz uma coisa muito boa, que é a experiência. A disciplina te traz... Tem coisa melhor de quando você atinge um objetivo e fala, ah, eu consegui! Aquela sensação que sobe dentro de você, essa é a experiência. E aí, depois que você tem a experiência, você começa a dominar aquilo. Eu já sei como fazer, eu sei o que eu preciso. Aí, quando você começa a dominar, que é o sétimo grau, é quando você começa a fazer parte daqueles 3% do mundo, que é onde você mora na casa que você tem o carro que você tem a vida que você quer, você viaja para onde você quer, você faz o que você quiser da sua vida. Então, Então, esses agora, são os 7 graus de consciência. que até a gente, nossa, vamos parar esse vídeo logo, porque eu quero agir para ir estar lá naquele galgar mais esse último grau de consciência. Então, para fechar, é aquilo. A diferença entre vontade e desejo é a disciplina. Todo mundo tem vontade, mas se você fizer a disciplina, você sobe no seu grau de consciência. Se você não fizer, você desce para a massa de novo. E aí é onde as pessoas costumam falar que é difícil ficar rico, costumam dizer que é difícil ser pobre. Eu tenho uma pessoa que vou até dar uma indicar que é muito bom. Eu acho para mim a referência em disciplina, que é o Joel J. Referência. Ele, tudo que ele põe na vida dele, ele faz. E só para finalizar, ele tem uma frase assim: se você propõe comer saudável na segunda-feira, e aí você vai na terça, na quarta, na sexta-feira, as outras pessoas que não se proporam nada vão comer uma batata frita. E aí você fala, ah, é só hoje, né? Ele falou, poxa, se você perdeu por uma batata frita, De que se você vai ganhar? você empata, você vai ganhar, né? Então, assim, seja senhor da sua vida. É isso aí. E isso aí, gente. Olha, nós começamos essa jornada com vocês numa sequência de vídeos que vão te levar até a cocriação de uma nova realidade, até você de fato ter a vida que você quer ter, porque você pode criar, você pode ter a vida que você sonhou. Então, olha só, nós estamos aqui nos propondo a te guiar, a te ensinar a fazer essa mentoria para que vocês caminhem e consigam co-criar a vida que vocês desejam, porque é possível você ter essa vida. Então, siga esse canal, marca lá, se inscreve no canal, clica no sininho para tocar para você saber quando tem vídeo novo. E acabou o vídeo, reflete sobre ele. Acabou o vídeo, então hoje o vídeo foi sobre desejo, foi sobre vontade. Então para, não é mecânica a coisa, para e reflete, senão você vira massa, como o Fernando falou, né? Então reflete, puxa, eu tenho essa vontade, eu estou fazendo algo, eu tenho disciplina nisso. Então, e não deixa de seguir o canal, porque tem uma sequência. Tudo isso que a gente está passando para vocês tem uma sequência, um desenvolvimento, tá bem? Se você seguir tudo direitinho, você vai chegar lá. É isso aí, perfeito. E olha que interessante, para finalizar agora, 30 segundos. Eu pensei nisso agora. Se 95% é, nós estamos aos 35 anos, tem uma outra reportagem também que fala que 95% da população vive na massa, porque fala que 3% conseguem fazer tudo aquilo que eles querem e 2% são livres financeiramente. Não que eles conseguem fazer tudo o que eles querem, mas eles são livres financeiramente. E 95% das pessoas, elas precisam de alguma coisa. Então, faz essa comparação com você, né?
Você é os 95 ou 5? Então faz seu 5 lutar. Meu 5, eu vou falar com o meu 5. O meu 5, você que lute agora. É isso aí. Então, então para a gente finalizar, se inscreve no canal se fez sentido para você. E se você quer mesmo manter esse ritmo para passar para esse próximo nível, porque é essencial a gente ter um grupo, a gente ter uma egrégora, a gente ter networking, a gente ter consciências, pessoas que pensam parecido juntos. Então, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, igual a Denise disse, né? E, E, e coloca aí se você tem uma vontade ou um desejo. E qual nível de consciência você está. e se Uma ficou algum dúvida. termo, alguma dúvida ou algum termo que a gente falou que você não entendeu, escreve aqui no comentário para a gente gerar um vídeo e uma explicação de acordo com o que você está falando para a gente. É isso aí, gente. Um grande abraço.